Sejam bem-vindos ao canal da Nova Chance Parauapebas. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas programações e atualizações. Quero te convidar a abrir o seu coração para receber essa mensagem e ser edificado com uma nova chance na sua vida. Deus te abençoe. São meus sonhos, estou em tuas mãos. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa a sua glória inundar esse lugar. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que
nós pedimos, queremos mais de ti, mas nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar, deixa queimar. Teu Espírito Santo queima. Ele vem enche, vem queimar. Deixa queimar. Nós clamamos, nós pedimos. Deixa queimar, teu fogo não se acaba. Nós queremos mais. Deixa queimar, deixa tua glória inundar. Deixa queimar, deixa tua glória inundar esse Espírito Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar neste momento a se colocar de pé aí onde você esteja e levantar um clamor pelas nações. Amém. Senhor nosso Deus, nós como igreja do Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, ó Deus, por todas as nações, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor venha com a sua cura, que Tu venha, Senhor Jesus, com a sua restauração, que Tu venha, Senhor Jesus, com o seu sopro de vida. Ó Deus querido, traga alegria onde há tristeza, Deus. Conforta, Senhor Jesus, aqueles que estão enlutados. Ó Deus querido, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer toda a cura, toda a restauração. Ó Pai querido, aquelas pessoas, ó Deus querido, que se encontram tristes, depressivas, que o Senhor venha, Senhor Jesus, com a sua alegria, com a sua paz. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós não sabemos, Senhor Jesus, em que circunstâncias os seus filhos têm se encontrado, mas nós temos um Deus, nós temos um Pai que és Tu, Deus, que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas, Pai. Ó Deus querido, nesta noite nós queremos Te dizer que nós confiamos em Ti e que nós entregamos, ó Deus, tudo em Tuas mãos, e nós cremos, ó Deus querido, que dias melhores virão, que a Sua esperança, Senhor, ainda está viva em nossos corações. Ó Deus, nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa nos renovar a cada dia, Deus, que a nossa casa, que o nosso lar possa ser cheio da Sua presença, que nós possamos, Senhor Jesus, Te louvar, Te adorar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei, Tu és o nosso Pai, Tu és digno de toda a honra e de todo louvor, ó Pai. Então nessa noite, Senhor Jesus, nós Te damos graça
e te agradecemos, Senhor, pela sua presença. Ó Deus, também nós te convidamos, se faça presente, ó Deus querido, neste lar onde encontra uma pessoa neste momento assistindo a esse culto, que ela possa sentir a sua presença, que ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que ela possa ser renovada, que pessoas, Senhor Jesus, possam entregar a sua vida a Ti, que pessoas, ó Deus querido, neste momento, possam, Senhor Jesus, renovar a sua aliança contigo, que aqueles, ó Deus querido, que ainda não Te conhecem, que ainda não se entregaram totalmente a Ti, que nessa noite, ó Deus querido, eles possam Te reconhecer como o único Senhor e Salvador, como Deus da esperança, como Deus da vida, aquele que para Ele nada é impossível, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas elas possam Te receber e sentir o verdadeiro amor que vem somente daquele que pode todas as coisas, daquele que é poderoso, daquele que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito Santo, Espírito de Deus, faz teu querer, Shalom. Nós estamos no momento fidelidade e hoje o Senhor traz uma palavra para glorificar o nosso coração, para nos abençoar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 31, no versículo 7. Essa palavra o Senhor diz assim: mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Essa passagem é Jacó falando para suas mulheres, para Raquel e para Lia, que o pai delas, Labão, tinha mudado o salário dele 10 vezes, mas que o Senhor o protegera e não deixou que nada lhe fizesse mal. Jacó tinha feito um pacto com Labão para que casasse com sua filha Raquel, e esse pacto era para trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos e no final desses 7 anos, Labão deu a sua outra filha, a filha mais velha, Lia. E não era bem essa que Jacó queria. Jacó queria Raquel. E aí fizeram um novo pacto. Ele disse, então, você pode ficar com a outra, mas você precisa trabalhar mais 7 anos para mim. Como Jacó queria muito Raquel, ele aceitou a proposta. E durante esse período, Labão enriqueceu, porque Deus era com Jacó. Deus fazia com que as finanças de Labão fossem crescendo, o gado, os cabritos, as ovelhas, tudo que Jacó cuidava, aumentava, porque o Senhor era com ele. E aí, Labão fez um pacto com Jacó, o seguinte: olha, o seu salário vai ser o seguinte: as ovelhas, os animais que nascerem malhados são seus. Aí a partir daí só nascia malhado. Aí Labão viu, vamos trocar. Olha, os que nascerem listados agora que são os teus. Aí Jacó disse, tá bom. Aí só nascia listado. E aí assim ele ia trocando. Não, agora os branquinhos, que são teus.
E assim ele trocou 10 vezes para tentar levar vantagem sobre Jacó. Mas Deus era com Jacó e não deixou que nada acontecesse. Quando Labão trocava a cor dos animais, aí nascia a cor que dava para Jacó. Então Jacó ia enriquecendo. E Jacó enriqueceu tanto que Labão ficou sem entender o que acontecia. E é assim que Deus faz comigo e com você. Pela fidelidade de Jacó, porque quando Jacó fugia de Esaú, Jacó fez um pacto com o Senhor. Senhor, eu estou aqui nesse deserto, fugindo do meu irmão. Se o Senhor me prosperar, se o Senhor for comigo, tudo que eu fizer, tudo que eu ganhar, eu lhe darei os dízimos. Eu lhe serei fiel. E o Senhor aceitou o pacto de Jacó. Então, Jacó andou por aquele deserto, o Senhor cuidou dele, o Senhor livrou ele de peste, de cobra, de serpentes, do frio, do calor. E quando ele chegou na casa de Labão, ele prosperou. E a casa de Labão também prosperou. Essa palavra eu trago para você ver que quando a gente é fiel com o Senhor, Ele será sempre fiel conosco. E do mesmo jeito que Ele prosperou Jacó, Ele vai prosperar a mim e a você. Deus não precisa do nosso dinheiro, das nossas finanças, mas a casa dele aqui precisa. A casa dele aqui precisa de manutenção. E é eu e você que vamos cuidar das coisas dele aqui na terra. Ele me levantou a mim e a você. Sejamos fiel com o Senhor, porque Ele é fiel conosco o tempo todo. Então sejamos com Ele fiel também o tempo todo. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Aqui embaixo, na descrição, tem as contas que você pode estar depositando o seu dízimo, suas ofertas e sua primícia. Seja fiel com o Senhor o tempo todo. O tempo todo Ele será fiel. Ele te prosperará em todas as áreas da sua vida. Deus o abençoe. Shalom, shalom. Nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar.
só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz porque hoje nós celebramos como igreja a festa de Pentecostes. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, feliz festa de Pentecostes. Eu queria que você celebrasse, se alegrasse no Senhor, porque esta é uma festa muito feliz. É uma das festas mais felizes da igreja. Por quê? Porque se comemora a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor, Ele libera uma promessa, o seu Espírito Santo sobre a igreja. Depois de 50 dias da ressurreição do Senhor, Pentecostes, 50 dias, Ele libera o Espírito Santo dele, em nome de Jesus. E hoje, se você crê, você também será tomado por esse Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê? Então diga assim: eu creio em nome de Jesus. Queridos, sempre foi assim. Deus sempre preparou o seu povo e os seus filhos e Ele sempre também deu essa ordem profética para gerar dentro de nós não só uma alegria, mas para que nós verdadeiramente criássemos uma expectativa das consequências proféticas que o Senhor colocou da nossa vida. E que consequências são essas, bispo? As consequências do sobrenatural de Deus. Irmãos, imagina só você ser cheio de um espírito aonde é o próprio Deus te enchendo. É o Espírito do próprio Deus te enchendo. E essa é uma promessa de Deus que está disponível para nós hoje. Nós somos templos do Espírito Santo e o Senhor prometeu que sobre toda a carne derramaria o seu Espírito Santo. E se você crê hoje nessa festa, você será cheio de Deus, você será cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui profetizar que a sua casa será cheia do sobrenatural de Deus. As palavras proféticas que lançaram sobre a sua vida se cumprirão em nome de Jesus, porque Deus trabalhou desde sempre no povo para que eles criassem essa consciência de um futuro profético e eles recebessem no tempo certo esse tempo profético na vida deles. Deus não estabeleceu a festa de Pentecostes à toa. Deus não faz nada à toa. Existem motivos fortes, motivos do coração de Deus para fazer algo na nossa vida. E qual é a primeira coisa? Irmãos, o evangelho, ele é transformação. O evangelho, ele é mudança. Se o evangelho não mudar a sua vida, você não está seguindo o evangelho. Se você não abandonou alguma prática por causa do evangelho, não foi o evangelho que te transformou. Então, eu acredito que o evangelho é mudança e Deus, ele gera isso em nós. E essa festa foi justamente para mudar a nossa mentalidade, a nossa atitude.
Como assim? Como que a festa de Pentecostes, através da descida do Espírito Santo, é uma mudança de comportamento e de mentalidade? Nós vamos para a palavra de Deus. Desde a libertação do povo do Egito, Moisés, que foi designado a estar trazendo essa festa para o povo, que está lá em Êxodo capítulo 23, verso 14, Deus pede para que Moisés comemorasse junto com o povo anualmente a festa de Pentecostes, também conhecida exatamente em Êxodo capítulo 23, verso 14, como a festa da colheita ou a festa da cega. Por quê? Preste atenção onde essa palavra vai nos levar. Porque o povo de Deus era um povo nômade. Ou seja, eles migravam sempre de um lugar para outro. Eles levantavam as suas tendas. Quando eles se estabeleciam no lugar, naquela terra, e aquela terra parava de ter alimento para os animais, parava de ter água, eles levantavam as suas tendas e eles iam para outra terra, aproveitar daquilo que a terra dava. Então, Deus, ele promove essa festa para que o povo se preparasse para entrar na terra prometida e mudasse de atitude. O Senhor queria que o povo de Deus mudasse da atitude de nômade para uma atitude de pessoas que verdadeiramente mudam o ambiente, fazendo o quê? Plantando e colhendo. Então, uma festa onde o povo planta e colhe. Oh meu Deus, é outra mentalidade. Eu quero aqui dizer que essa festa, em nome de Jesus, você vai começar a plantar e a colheita de Deus vai ser sobre a sua vida. E você que já plantou, hoje é tempo da colheita de Deus. Pentecostes é tempo da colheita de Deus. Então, enquanto a mentalidade de nômade, ela se aproveita do lugar até, sabe, ela suga o lugar até não ter mais nada e ir embora. A mentalidade de celebrar a plantação e a colheita é dizer: nós estamos prosperando, porque nós, com as nossas mãos e com as nossas atitudes, nós conseguimos mudar o ambiente, e nós plantamos e colhemos, e nós celebramos essa colheita. Irmãos, aonde essa palavra quis direcionar? Quis nos dizer que hoje em dia existem muitas pessoas com a mentalidade de nômade. Essas pessoas, elas celebram somente enquanto aquele local ou aquela pessoa ainda está dando alguma coisa que ela precisa. Existem pessoas que se aproveitam. Existem pessoas que estão felizes enquanto está tudo bem. Agora, se alguma coisa não for como ela espera, ela pula fora do barco, e aí ela vai sugar e ela vai querer viver aquela experiência que só satisfaz ela em outro lugar. Isso é uma atitude de nômade. Ela se aproveita até onde dá, e aí quando aquilo não está trazendo mais expectativa para a vida dela, ela pula fora. Mas a mentalidade que Deus quer colocar através de Pentecostes, através da colheita, é que você pode transformar os lugares, você pode investir, você pode plantar uma boa semente e colher. Porque talvez, irmãos, tem muita gente desistindo de terra seca, sendo que está faltando alguém para jogar água, está faltando alguém para lançar uma semente. E, irmãos, é isso que o Senhor está querendo dizer. Ele quer dizer que se você plantar uma boa semente na terra que você está, você vai colher. Você tem que acreditar na terra que você está. Você tem que acreditar na família que você tem. Você tem que acreditar na igreja que você congrega. Você tem que acreditar no profeta de Deus que o Senhor colocou sobre a sua vida. Você tem que acreditar nessa cidade. Você tem que acreditar no trabalho. Você tem que acreditar, porque tudo vai depender se você plantar uma boa semente. Se você espera chegar, irmão, em um ambiente que já está tudo formado, que já está tudo ajeitado, é porque você tem o coração de nômade.
se você não quer colocar a mão no arado, se você não quer trabalhar e você ver os frutos, é porque você tem o coração de nômade. Então, lembre-se de você chegar aonde for, plantar uma boa semente. Lembre-se que Deus preparou Pentecostes para dizer, a festa da colheita, é para você se lembrar de ser usado para transformar os ambientes e não se aproveitar deles. Eu quero repetir essa palavra. Pentecostes é para você transformar, ser usado para transformar os ambientes e não para se aproveitar deles. Quanto tempo faz que você não lança e não planta uma boa semente? Deus está dizendo que com essa festa, irmão, se vocês plantarem, a colheita é certa. Se vocês transformarem a terra do seu coração, a colheita é certa, em nome de Jesus. Se vocês transformarem a sua índole, a colheita é certa. Se você transformar a sua espiritualidade, sabe, aquela espiritualidade fraca, numa espiritualidade cheia de vida de Deus, você vai colher, vai ser uma transformação. Irmãos, se você mudar como esposo, se você mudar como esposa, se você mudar como filho, se você mudar como líder, como discípulo, se você mudar como cristão, se você mudar como pai, como mãe, a mudança já é resultado de uma boa plantação e você vai colher os frutos em nome de Jesus. Você está recebendo essa palavra aí na sua casa? Então diga assim, eu estou recebendo em nome de Deus. Aleluia! Festa da colheita. Agora, essa festa ela tem um significado ainda maior em relação à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que está em Atos capítulo 2, e nós vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Então, abra a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo, em nome de Jesus, essa palavra, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Vamos agora para Atos capítulo 2, a partir do verso 6. Estes homens, aí Pedro, né, o povo fala lá, né, esse povo está embriagado, aí Pedro fala: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, a partir do verso 15. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Se você crê nessa palavra, celebre aí. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, se manifesta através dessa palavra. Deus, me usa para falar ao coração de cada filho que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Irmãos, o texto começa a dizer assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes. Talvez exista no nosso coração uma sensação onde a gente diz: eu passei o que eu devia passar, eu sofri o que eu devia sofrer, eu chorei, Senhor, o que eu devia chorar, eu amarguei as decepções, eu fui traído, eu adoeci, eu senti dores, mas a minha consciência profética, a consciência da promessa de Deus sobre a minha vida me deixou de pé. Então, eu posso dizer algo sobre a sua vida. Se você passou por dores, se você passou por decepções, se você sofreu e mesmo assim você não perdeu a consciência da promessa de Deus e do derramar de Deus, então se cumpriu hoje o dia de Pentecostes sobre a sua vida. Existe, irmãos, uma obra de Deus acontecendo na sua existência, no seu caráter, na sua maneira de você enxergar a vida, na maneira de como você fala com as pessoas, na maneira de como você enxerga a Deus. Algo está amadurecendo você e está cumprindo-se o dia de Pentecostes na sua vida. Está se cumprindo hoje um novo tempo de Deus. Aleluia. E todos estavam reunidos concordantemente no mesmo lugar. Irmãos, como que uma festa do derramado do Espírito Santo, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, hoje, como que nós, celebrando essa festa, em cada um na sua casa, receberemos desse poder e dessa vida de Deus? Aqui, os discípulos estavam concordantemente reunidos. Ou seja, os discípulos aqui estavam todos pensando, esperando, adorando, colocando o seu pensamento em um só lugar, em Deus. Eu quero convidar você, aonde você está, a colocar o seu pensamento em Deus. Porque, irmãos, nós precisamos concordar e compreender que existe um céu aberto com a mentalidade de Cristo. Existe um céu aberto onde o Senhor quer que nós pensamos as coisas do alto, assim como Ele pensa, aquilo que Ele tem para nós. E eles estavam no mesmo lugar, esperando a promessa, mas também, irmãos, muitos não aceitaram o chamado para estar esperando a promessa. Ou seja, estavam de fora. Estavam de fora. Será que em algum momento da sua vida você não está no mesmo lugar onde Deus quer que você esteja? Será se você está esperando no mesmo lugar dos depressivos? Será se você está esperando no mesmo lugar daqueles que não creem? Ou você está no mesmo lugar daqueles que estão profetizando, daqueles que estão orando, daqueles que estão crendo, daqueles que estão enxergando a esperança nesse tempo difícil? Você está no mesmo lugar aonde o pensamento de Deus está olhando para a sua casa, e você também está no mesmo pensamento de Deus, exercendo a autoridade de Cristo com o mesmo pensamento que Ele tem te dado. Esse é Pentecostes. É você, independente da parede que está concordantemente no mesmo lugar. E a palavra diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam eles concordantemente reunidos no mesmo lugar. E de repente, oh meu Deus, e de repente, irmãos, eu não acredito em nada que foi gerado assim da noite para o dia, humanamente falando, da noite para o dia. Eu não acredito. Eu acredito sim na busca, eu acredito na dedicação, eu acredito no sacrifício. A Bíblia diz algo muito forte que eu trago para a minha vida, que diz assim: o reino de Deus é alcançado por esforço, e só os violentos se apoderam dele. Ou seja, irmãos, o reino de Deus não é alcançado de braços cruzados, sem fazer nada. Existe algo que nós temos que fazer para alcançar o reino de Deus. Existe uma busca, existe uma dedicação. Agora, irmãos, existe algo, eu estou falando algo que nós temos que fazer. Agora existe algo que Deus faz. É o de repente. Eu estava olhando para essa palavra, e quando
Eu li ela de repente. Irmãos, quantas vezes eu provei do de repente de Deus? Quantas vezes eu cheguei na igreja quebrado, arrebentado? Quantas vezes eu cheguei na igreja triste, para baixo, desanimado, e os louvores começaram a tomar conta do ambiente, as palavras proféticas começaram a ser lançadas, no momento de adoração, a palavra foi lançada, e o meu coração, e de repente, o meu coração, o meu espírito foi cheio, a minha vida começou, o meu corpo começou a estremecer, a minha alma começou a se alegrar, o meu sentimento começou, aquele sentimento de tristeza começou a se alegrar, as minhas lágrimas, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria de contentamento no Senhor, porque de repente, Deus agiu, de repente, quantas vezes eu fechei a porta do meu quarto, quantas vezes você fez isso também? Você fechou a porta do seu quarto, você começou a orar, e você pediu direção para Deus, você pediu conselhos para Deus, você pediu a voz de Deus, e de repente, aquele quarto foi tomado com a unção do Senhor, e você foi remido, lavado, você foi direcionado, você teve aquela experiência com o Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Talvez você não está conseguindo mensurar isso na sua vida, mas eu quero te dizer que quanto menos você esperar, você será surpreendido pelo poder de Deus. Essa festa de Pentecostes é o surpreender de Deus. De repente vai vir do céu um som como de um vento impetuoso e vai encher a sua vida, vai encher a sua vida de alegria, a sua vida com o poder de Deus, e você será mais que vencedor em nome de Jesus. Amém. De repente, a palavra continua e diz: veio do céu. Pentecostes, irmãos, é dia da gente aprender a origem das coisas, de onde vem cada coisa. Os discípulos viram que veio do céu. Geralmente, quem está desconectado com as coisas do espiritual, quem não está buscando a Deus, geralmente essa pessoa não consegue identificar a origem daquilo que está acontecendo na vida dela. Por quê? Por que daquela prova? Por que daquele deserto? Por que que Deus não está falando nada? Por que daquela doença? Por que daquela pandemia? Por que daquele desemprego? E geralmente, quem está desconectado do espiritual sempre vai confundir de onde vem, de onde é a origem, de onde é a fonte. Tem pessoas, irmãos, confundindo ataques demoníacos que está acontecendo na família, que está acontecendo nos filhos, que está acontecendo no ministério, e a pessoa diz que é Deus pesando a mão. Mas não tem nada de Deus pesando mão, irmão. É ataque realmente maligno. E se você não entender de onde vem aquilo, imagina só, a pessoa confundir isso, irmão. E outra, às vezes é Deus com a sua vara tratando, é Deus ajustando, é Deus alinhando, é Deus, sabe, tentando colocar você no caminho. E aí, como é uma correção, como é uma te puxando para o eixo, você vai, às vezes, dizer, se você não compreender, vai dizer: olha, o inimigo está se levantando. Mas não tem nada de inimigo se levantando, é Deus te tratando, é Deus te puxando para o lugar da promessa, é Deus te dizendo, é Deus te arrancando do pecado, é Deus te tirando dos pensamentos ruins. E isso, irmão, custa caro, isso dói para muita gente sair da pornografia, dói para muita gente sair da idolatria, dói para muita gente sair da bebedice, dói para muita gente sair da droga, mas o Senhor está alinhando as nossas vidas através do seu Espírito, através da sua vida. E isso às vezes, irmão, vem por conta de correção. A sua vara nos conduz, e nós precisamos entender de onde vem
cada sentimento que nós estamos sentindo. Nós precisamos entender de onde está vindo a dor que eu estou sentindo. Eu tenho que entender de onde vem a alegria. Qual é a fonte dessa alegria que eu estou sentindo. Porque, irmãos, quando começar um problema com o seu filho na sua casa, quando começar um problema na igreja, quando começar um problema no seu trabalho, no seu ministério, identifique onde é a fonte. Eu posso dizer algo muito forte aqui. A maioria das vezes, sabe aquilo que Deus faz, a vara e a correção de Deus? Pois é. Às vezes a gente quer apontar o dedo para o outro, às vezes a gente quer dizer que o problema não está em mim, o problema está no outro. Mas deixa eu te falar, a maioria das vezes, eu não vou dizer 90%, eu vou colocar 95%. Das vezes que eu tinha de identificar e que eu tinha que enfrentar problemas na minha vida, a maioria dos problemas que surgiam em mim, esses problemas, eles começavam, o problema, irmão, é porque ele começava em mim. Eu vim identificar que às vezes a fonte da raiva estava em mim, que a fonte do medo estava em mim, que a fonte da preguiça estava em mim, que a fonte da tristeza que eu estava sentindo era eu. Se você não conseguir identificar essas fontes na sua vida, você não consegue receber de Deus. Agora, quando você consegue entender que a tristeza está em você, e não é o que estão fazendo em você, mas é você que está se fazendo, aí, irmão, prepara, porque o derramar de Deus vem sobre a sua vida poderosamente. Identifique as fontes para você receber de Deus. E de repente veio do céu, identificaram, veio do céu um som que encheu toda a casa. Você crê nesse som? Nesse som que enche toda a casa? Eu profetizo que nesse tempo de Pentecostes, desça do céu e que você ouça esse som como de um vento veemente e impetuoso, aí enchendo toda a sua casa, em nome de Jesus. Se você está crendo, eu creio que você está celebrando aí na sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se perguntou, será se isso está vindo de Deus? Será se essa voz não é a voz do maligno? Eu acho, eu não sei, deixa eu orar para ver. Irmãos, eu quero declarar que nessa festa, o som que vai vir do céu como um vento impetuoso, vai ser o vento da voz de Deus te dizendo para onde você ir. O som da convicção, o som da direção, o som que vai preencher a sua vida. É a voz de Deus para esse tempo que vai dizer: chegou o tempo do avivamento na sua vida. O apóstolo Lucas, que escreveu Atos, ele descreve uma visão que eles tiveram. Uma visão onde, enquanto eles estavam adorando, celebrando a Deus, esperando no Senhor, Lucas diz que línguas repartidas de fogo estavam sobre eles. Essa experiência, eu profetizo que seja sobre a sua vida. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Eu profetizo que você seja cheio do Espírito Santo e comece a falar em outras línguas. Mas você pode dizer assim: ok, que maravilha, mas o que é que eu vou fazer com essas outras línguas que eu vou falar? Com essas línguas estranhas que eu vou falar? Preste atenção. Nesse tempo de Pentecostes, tinha gente de todo lado do mundo. Tinha gente da África, da Ásia, tinha gente da Grécia, de Roma, tinha gente de todos os cantos da terra, estavam lá. E aí a Bíblia diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar das maravilhas de Deus. E todas as pessoas que moravam em outros lugares e que entendiam de outras línguas, elas entenderam o que eles estavam falando através do Espírito Santo na vida deles. Sabe que experiência é essa? Sabe que experiência é essa? É a experiência que você vai ter o coração cheio
do Espírito Santo de Deus para ser entendido na língua de cada pessoa. Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, ela consegue comunicar a linguagem, ela consegue se comunicar na linguagem nativa de cada pessoa. Tem gente que a linguagem nativa é a dor. Tem gente que ela foi tão ferida durante a vida, a criação foi tão dura, que você só vai conseguir comunicar o amor de Deus a essa pessoa, só vai conseguir curar essa pessoa através da linguagem que você vai ter através do Espírito Santo de Deus. Pessoas vão ser curadas porque você vai ter uma linguagem de amor para chegar até o coração dessa pessoa que foi tão ferida, e qualquer coisa que fala para ela, ela se fere, ela se dói porque ela foi tão magoada, mas a linguagem que o Espírito Santo vai te dar, essa pessoa vai entender, porque é isso que o Espírito Santo faz. As pessoas que você talvez encontra, elas têm uma linguagem nativa de orgulho. A linguagem nativa dela talvez seja o achismo, mas mesmo assim você consegue comunicar o que Deus quer para ela através do Espírito Santo de Deus. É isso que Pentecoste faz. É isso que Pentecoste faz. Para que você entre nessa unção, para que você possa até ser uma língua, para você pode até ser uma língua estranha, mas os outros vão entender. Existe um espírito, irmão, contrário a esse, aonde as pessoas elas amam ser feridas, ser ofendidas. Que eu quero que fale alguma coisa. Tem gente que fala assim: eu vou postar isso e eu tô só esperando alguém comentar para mim para cima. Ou outras situações. É um espírito de Babel. É aquele onde ninguém se entende, ou ninguém quer ser entendido. É quando o pai não consegue se entender com o filho. É quando o esposo não consegue se entender com a esposa. É quando o líder não consegue se entender com o discípulo discípulo não consegue se entender com o líder. É quando de algum lado se perdeu o caráter de entendimento através do espírito de Pentecostes. Jesus, irmão, foi o maior exemplo, porque ele era o próprio Pentecostes. Ele, antes mesmo de curar alguém, ele já sentia a dor dessa pessoa. Ele tinha a empatia. Ele se importava. Ele enfrentou um sol de meio-dia para pedir água num poço, só para curar a vida de uma mulher, sendo que ele mesmo tinha uma água que mata a sede. Ele na verdade se convidou para entrar na casa de Zaqueu, onde todo mundo falava mal, todo mundo dizia: esse Deus é o Deus que vai andar com um ladrão, vai dormir na casa de um ladrão, e é o mesmo Deus que derramou o Espírito sobre você. É o mesmo Deus que salva o ladrão, que perdoa o ladrão. E a Bíblia diz que Jesus encheu a casa de Zaqueu de salvação. Hoje entrou salvação nessa casa. Eu quero profetizar isso. Hoje entrou salvação de Deus na sua casa, porque Pentecostes é comunicar a língua de Deus no entender do outro. Por quê? Porque, irmão, a linguagem do acadêmico é uma, a linguagem do sertanejo é outra, a linguagem do favelado é uma, a linguagem do adolescente é outra, a linguagem do idoso é outra. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, qualquer um, independente da cultura e da língua, vai entender as maravilhas de Deus. Oh, meu Deus, eu quero decretar isso sobre a sua vida. Esse Pentecostes vai ser sobre a sua vida, em nome de Jesus. Presta atenção. Assim como as pessoas entendem, elas também não vão te compreender. Também existem pessoas que estão longe de Deus e abraçadas tão com o mundo que elas não vão, na verdade, em vez delas, elas não só vão te entender, mas elas vão te julgar por isso. Elas vão te chamar de doido. Elas vão dizer: mas que língua estranha é essa que você está falando?
Elas vão dizer por que você faz isso, por que você é fiel, por que você entrega dinheiro para a igreja, por que você está vivendo em propósito, por que irmão, negócio de santidade é só para o céu. E o que Pentecoste faz? Nos enche de autoridade, assim como encheu a Pedro. E ele foi usado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu quero dizer algo para a sua vida. Você vai ser usado pelo Espírito Santo. Eu não sei onde você está ouvindo essa mensagem e como essa mensagem chegou até você. Talvez você está me ouvindo do hospital, talvez você está me ouvindo da boca de fumo, talvez você está me ouvindo da favela, talvez você está me ouvindo dos becos, talvez você está me ouvindo aí do prostíbulo, mas eu quero decretar algo sobre a sua vida. Pedro foi um cara que negou a Jesus, mas Jesus disse algo sobre ele, que ele seria a pedra que edificaria a igreja. Mas Pedro caiu, Pedro negou, Pedro abandonou o chamado, Pedro voltou a ser pescador. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, Pedro se lembrou da palavra. Oh, meu Deus. Pedro se lembrou da palavra. É sobre a tua palavra que eu lançarei as redes. Pedro se lembrou da palavra. E Pedro se lembrou que ele era aquela pedra, que ele edificaria a igreja. E quando as pessoas começaram a julgar e dizer que eles estavam bêbados, o Espírito Santo de Deus tomou Pedro e ele se lembrou da palavra. E ele se lembrando da palavra, a Bíblia diz que ele se levanta, ele ergue uma voz de autoridade sobre aquele povo que estava julgando. E aquele povo que ia ser todo cheio também do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, eles iam entregar a vida deles para Jesus, mas Pedro se levanta com uma palavra. E Pedro diz: olha, o povo aqui não está bêbado não, eu lembrei de uma palavra que isso aconteceria, assim como disse o profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Pedro lembrou das promessas, porque aquela promessa que o Senhor tinha falado, agora estava se cumprindo, e eu quero finalizar essa palavra dizendo isso sobre a sua vida. Você lembra das promessas que o Senhor decretou sobre a sua vida? Pentecostes é uma festa de colheita, é uma festa do derramar do Espírito Santo de Deus, mas esse derramar foi uma promessa. E essa promessa ela veio para gerar vida em você, para gerar vida em você, para gerar vida em você. Eu não sei onde você está escutando, quem é você, mas em nome de Jesus, você seja agora cheio do Espírito Santo de Deus para profetizar, para ter sonhos, para ter visões, e em nome de Jesus, toda carne será cheia desse Espírito Santo, em nome de Jesus, por causa da promessa. Aleluia. Hoje eu quero te falar algo. Talvez hoje o seu casamento esteja por um fio. Mas qual foi a promessa de Deus para ele? Se lembre agora de que você fez um ato diante do Senhor e você fez promessa para Deus. Talvez já não dá mais, talvez eu não sei, mas lembre-se que seria na alegria e na tristeza. Aonde foi que se perdeu? Lembre-se que a promessa de Deus é que é para vocês serem felizes, para que o amor reine na sua casa. Talvez você, durante esses dias, teve desânimo sobre a sua vida espiritual, mas qual foi a promessa de Deus para seu ministério? Lembre-se agora o que Deus prometeu para você quando Ele te levantou como profeta e profetiza. Quando Ele te levantou como pastor, quando Ele te levantou como ministro, quando Ele te levantou como evangelista, como líder, quando Ele te levantou, Ele disse que você ganharia gerações para Jesus, que você usaria dos seus dons, porque foi o próprio Deus que deu esses dons, e você teria essa aljava de Deus cheia de flecha, para você lançar as suas flechas, e aquelas flechas serem instrumentos, porque sempre foi pelo Senhor. Lembre-se, existe um propósito no seu dom e no seu chamado.
Não abra mão da sua promessa. Se você um dia segurou o seu filho nos seus braços, e você hoje vê que o seu filho está longe dos caminhos do Senhor, lembre-se que um dia você apresentou ele a Jesus, que você falou: Senhor, esse filho é seu, esse casamento é seu, esse ministério é seu, Deus. Eu profetizo que nenhuma promessa que o Senhor fez sobre a sua vida, você será frustrado. Se você se relaciona com um Deus que cumpre promessa, pode ter a tempestade que for, se passarem pelas águas, não se afogarão. Se passarem pelo fogo, ele não te consumirá. O mesmo Espírito o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que vai te ressuscitar, vai ressuscitar as suas áreas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti e será contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Diante de todas essas promessas, aquela multidão viu as palavras de Pedro e disse: então, o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz a respeito de vós, e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica que os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Talvez, irmãos, você tenha buscado respostas e não tenha achado para o que você está buscando na sua vida. Mas eu quero dizer algo. A resposta é Jesus. A resposta é que nós vivemos de milagres. E dessa vez vai ser mais um milagre, em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e apresentar diante do Senhor a sua vida. E dizer: Senhor, faz um milagre em mim nessa festa de Pentecostes. Me enche com teu Espírito Santo. E seja agora tomado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te faça mais que vencedor nessa terra, em nome de Jesus. Shalom, shalom.